porque hoje a gente volta a falar sobre um assunto que gerou muitas dúvidas, os desvios da coluna. Além dos fatores genéticos, as posturas inadequadas ao longo da vida e a falta de exercícios para fortalecer a musculatura estão entre as principais causas. Para falar sobre a saúde da nossa coluna e responder muitas dúvidas que surgiram sobre o assunto, a gente conversa novamente com o médico ortopedista, Dr. Felipe Pires. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, feliz ano novo! Olá, Bia, tudo bem? Tudo ótimo, doutor. Feliz ano novo para você, para o chefe Léo, para todo mundo da produção e para quem está em casa também, né? Com certeza. Cuidando do corpo e da coluna, se Isso. possível, né, doutor? Eu estou muito animado, começando 2025 já falando de coluna de novo, que é um tema muito importante e muito comum, né? Exato. Doutor, só para recapitular, como que é formada a nossa coluna? Ótimo, Abi. Então, ó, tem o nosso protótipo aqui, excelente. Então, como que é a coluna? A coluna tem os nossos 33 ossinhos, lembra? Dividido na região do pescoço, que é a região cervical, a região torácica, a região lombar e os ossinhos do final, que era aquela caudinha que era para ter que acabou evoluindo. Então, são 33 ossinhos, mas tem musculatura, tem ligamento, tem tendão e tem cartilagem e tem o disco na coluna, dando aquela orientação da famosa hérnia de disco, que a gente vai falar um pouquinho também. Outra interessante seria, lembra que a coluna tem dois tipos. Quando a gente olha de frente, ela tem que ser reta. Se ela tem desvio para um lado ou para o outro, é a escoliose. E de lado, olha só que legal, de lado a coluna não é reta. De lado a coluna tem a curvinha da lordose cervical, da cifose torácica e da lordose lombar. Então ela é um S olhando de lado, então lordose e cifose é normal. E a escoliose, que é o desvio lateral da coluna, é uma alteração patológica. Agora, a hipercifose, que é o excesso de cifose, é patológico, e o excesso de lordose, que é a hiperlordose, também é patológico. E é aí que a gente consegue ver nas posturas, né, E doutor? aí que a gente consegue ver na postura. Olha aquele exemplo lá que a gente viu da última vez. No primeiro caso, o paciente está normal, mas a gente está vendo que tem a curvinha na coluna, olhando de lado. Se a gente olhasse de frente, ela ia ter que estar reta, alinhada. No segundo exemplo, olha o que aconteceu com ele. Ele teve um excesso dessa lordose cervical. Então ele está curvado para frente e a curvinha do torácica das costas está o quê? Também está curvada. Provavelmente o que aconteceu com esse paciente? Muitas vezes celular, ou sobrepeso das mamas que pode puxar, ou a fraqueza muscular, ou o jeito que fica sentado, seja no sofá, seja em casa, a falta de atividade física, tudo isso leva a essa alteração nesse plano. Se for nesse plano de torto, é a escoliose. Doutor, tem conserto? Tudo tem conserto, né? Só que a gente tem que ver o grau dela. Por exemplo, na escoliose, a gente sabe que um alinhamento de até 10 graus, quando a gente faz uma radiografia panorâmica, é considerado normal. Então, um pouquinho tortinho, até 10 graus que a gente faz essa medida, é normal. De 10 a 20 graus, entra no famoso grau leve da escoliose, que o tratamento é fortalecimento, fisioterapia, RPG, pilates. Dos 20 ao 40 graus já é o grau que? Um grau intermediário. Muitas vezes a gente tem que usar aquele colete, aquela órtese que pega desde o pescoço e vai até a região lombar. Olha esse exemplo aí, um pouquinho antes, um outro exemplo. Olha como está bem torto. Isso, olha só. Tá bastante. Esse está bastante torto. O alinhamento do osso, lembra que a gente conversou, Abi? Ele a gente não corrige, exceto com cirurgia. Então você vai fazer um raio-x, está 30 graus. Fez todo o tratamento, se não operou, que os casos para operar são os casos mais graves, vai continuar com 30 graus. Só que você melhora esse aspecto. Fazendo o fortalecimento, que a gente é capaz de crescer músculo. Então, fazendo uma atividade física, o músculo cresce. Então, dá uma sensação de que está com 10 graus, 15 graus. Isso a gente consegue. Mas o alinhamento no osso, a gente não consegue corrigir, infelizmente, só com os casos cirúrgicos. Boa. Vamos para as perguntas? Vamos. Então, coloca a primeira pergunta pra gente. Bora ver aqui da Loren Garcia, São Paulo.
Tenho 48 anos e uma escoliose de 19 graus. Faço pilates 2 vezes por semana e volto sempre com muita dor na coluna. Essa dor pode piorar a curvatura da escoliose? E também tenho fibromialgia. Lore, muito obrigado pela pergunta, viu? Lore, então vamos lá. Sua escoliose de 19 graus é o grau leve. Então você tem mesmo uma escoliose, ela é o grau leve. Uma das atividades que a gente te orienta é o Pilates. Então ótimo, 2 vezes por semana, tá legal. O que você tem que entender é o seguinte, essa dor, ela não pode piorar durante a atividade física. Mas a dor não vai piorar a sua escoliose também. Então, o que eu estou querendo dizer? Tem que conversar um pouquinho com o profissional que está fazendo a sua atividade, porque dor sempre é um sinal de que o nosso corpo, opa, não está legal. Errada, né? Exatamente. Então, seria interessante mudar a atividade que você está fazendo, mudar os exercícios, mas pode continuar no Pilates. Mas conversar com o professor seu do Pilates e falar assim, olha, eu estou sentindo uma dor, essa dor não é normal, o ideal é que a gente faça atividade física e não sinta dor, mas que a gente consiga realizar essa atividade. O que a gente sabe é que o sedentarismo é a pior opção para você. Então o Pilates, o RPG, a liberação miofascial, a própria academia são atividades interessantes. Também para quem tem escoliose. E em relação à fibromialgia, é mais do que uma super indicação atividade física. O que é a fibromialgia para quem está em casa? São dores em vários pontos, principalmente na região do pescoço, na região lombar, associado muitas vezes a um episódio de ansiedade, depressão, e aí você tem que fazer todo um tratamento, incluindo atividade física no seu dia a dia. É bom para tudo então, né, doutor? É bom para tudo. Que maravilha. Mais uma perguntinha. Mais uma perguntinha, bora ver aqui. Perguntinha para o James Ribeiro de Sorocaba. Fui ao ortopedista e ele me disse que tenho um desgaste na coluna, além da escoliose. O que devo fazer? Obrigado, James, pela pergunta. James, então o que você tem é o desgaste na coluna. O que é o desgaste na coluna? É a artrose. Então lembra, a artrose é o processo inflamatório degenerativo, que não acontece só na coluna, acontece em qualquer articulação. E o que é articulação? É tudo que a gente movimenta. Mão movimenta, tem articulação, pode ter artrose. Coluna a gente não movimenta? Movimenta, então pode ter artrose. Então isso daí é o famoso desgaste da cartilagem da coluna. Associado a isso você tem a escoliose. A gente precisa ver o quê? O grau da sua escoliose. E a gente sabe que uma escoliose não tratada, ele favorece o quê? O desgaste na coluna. E aí a gente tem que ficar de olho nisso. Outro dado interessante é que o desgaste todo mundo vai ter. Então é igual a gente vai ficando mais velho e aparecendo as ruguinhas na gente, não tem jeito. A questão é, sabendo que você tem isso, você vai fazer o tratamento preventivo para evitar esse desgaste, deixar ele o mais tardar possível e para quem já tem o desgaste, fazer o tratamento incluindo essas atividades, o uso de medicamentos à base de colágeno, ácido hialurônico também, doutor? Exatamente, o ácido hialurônico. Então tudo isso ele faz o quê? A prevenção e o tratamento desse desgaste que é a artrose. Boa, e aí a gente aplica igual o joelho, doutor? Ou não? Então, na coluna ele é um pouquinho diferente porque muda um pouquinho. No joelho a gente faz muito essa aplicação, né? Eu já até trouxe para vocês do ácido hialurônico. Na coluna, por ser um pouquinho diferente, o que a gente faz na coluna é o bloqueio do nervo para tirar a dor. Mas como ele não é uma região capsulada, não tem uma cápsula, se a gente injetar alguma coisa na coluna, ele acabaria espalhando, porque a coluna ela tem 33 ossos aqui. E não daria, ficaria inviável. Faz sentido. A gente fazer a aplicação nas 33 vértebras, seria isso. O joelho ele é um local só, então no joelho, no tornozelo, no ombro a gente consegue fazer a aplicação desse ácido hialurônico. Na coluna a gente opta para quando a pessoa tem alguma dor, algum incômodo, a gente faz o quê? Um bloqueio, a gente coloca também um medicamento e aí a gente consegue tirar essa dor desse paciente. Boa. Mais perguntas? Mais perguntas, vamos ver aqui, ó. Mais perguntas da Thaís Barcelos, do Rio de Janeiro. Tenho 45 anos, estou com discopatia degenerativa. O médico disse que no meu caso, atividade física é remédio, mas queria saber se realmente não tem cirurgia. Obrigado, Thaís, pela pergunta.
Thaís, vamos lá, Thaís. Seguinte, primeira coisa, o que você tem que o médico disse? Discopatia degenerativa. O que seria isso? Vamos pegar aqui nosso ossinho, Abi. Entre um osso e o outro você tem o disco, que é o disco intervertebral. Então, nesses 33 ossinhos da coluna, entre um e o outro sempre tem um disquinho no meio. Esse disco, ele tá o quê? Degenerado, ele tá com desgaste. Então, você tá com uma artrose nesse disquinho. Essa artrose, ela é natural, ela vai acontecer para todo mundo. Então, isso daí não tem nenhuma indicação de cirurgia para você. Essa é a primeira orientação. Segundo, você tem mesmo que tratar, um dos tratamentos é a atividade física para esse disquinho, ele o quê? Não cada vez desgastar mais. Ele desgastando, o que pode acontecer? Você pode ter, por exemplo, um início de uma hérnia de disco, que a gente chama de protusão discal. E se não tratar, esse início de hérnia de disco vira a própria hérnia de disco e aí essa dor tende a piorar com o passar do tempo. Doutor, essa coisa de que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai encolhendo, é verdade ou é a má postura? Você tem razão. Aí entra naquela outra patologia que a gente conversa. Duas coisas acontecem quando a gente envelhece. Quando a gente envelhece, lembra que acho que uns 3 meses atrás a gente veio falar sobre osteoporose? O que é osteoporose? Ela vai também acontecer com todo mundo. O osso vai começar a ser comido pelas nossas próprias células e a tendência dele é diminuir de tamanho. Então, muitas vezes é muito comum que a pessoa mais velha, mais nova, tenha 1,80 m e mais velha fica com 1,75 m. Então, realmente a gente vai diminuindo. Esse osso vai comendo, essas vértebras elas vão encolhendo e a gente vai diminuindo. Associado a isso, o que acontece muitas vezes? A gente tem a famosa gravidade. E a gravidade vai puxar a gente para frente. Puxando a gente para frente, a gente também acaba o quê? Perdendo essa postura. Então é muito comum a gente ver os idosos caminhando na praça e a gente vai ver, eles estão andando o quê? Curvado. Por isso que é necessário esse tratamento para puxar a gente para trás. Para alinhar, olhar para o horizonte, tentar ter uma postura mais ereta. Mas a tendência é diminuir e também curvar. Por isso que a gente tem que lutar contra isso. Contra isso, minha gente. Mais perguntinhas? Mais perguntinhas. Bora ver aqui. Da Janaína Lima, de Curitiba. Ultimamente ando com muito incômodo no final da coluna. Às vezes não consigo nem andar. O que fazer? Já fui medicada, mas não adiantou. Obrigado, Janaína, pela pergunta. Janaína de Curitiba. Quando a gente pensa no final da coluna, a gente tem que pensar ou é na região lombar ou é na região do cóccix, que é aquele ossinho final. Então vamos lá, vamos pensar nas duas hipóteses. Se for na região lombar, a gente pensa nas famosas lombalgias, que são dores nessa região que fica queimando e tudo mais. É necessário a gente pedir um exame um pouco mais aprofundado para a Janaína, no caso seria uma ressonância magnética, para a gente ver se ela está só com essa lombalgia ou se ela tem esse início de hérnia de disco ou mesmo uma hérnia de disco. Se for na região do cóccix, é a inflamação desse último ossinho, que é um ossinho chatinho de tratar. Esse ossinho, por que ele acontece? Quando a gente fica muito tempo sentado, a gente senta em cima dele. E aí você tem que ter a musculatura do bumbum forte. Senão todo o peso vai em cima dele. Então você fortalecer o glúteo, fortalecer a musculatura do bumbum, faz com que o apoio vá para o músculo e não para o osso. Quando esse apoio vai para o osso, que seria realmente o final da coluna, dá a inflamação que chama coxalgia, que é a inflamação desse ossinho, e aí fica difícil de sentar, não tem uma posição. Por isso que o fortalecimento do bumbum, nesse caso, ele é muito importante, que ele que vai acomodar e impedir a sobrecarga nessa região. E doutora, às vezes ela fala, já fui medicada, já tomei medicamentos, enfim, mas a gente não sabe a causa exata, então fica difícil. Porque às vezes a gente também passa aqueles remédios que tem cânfora, por exemplo, para dar um alívio, mas é muito momentâneo, né? É momentâneo. Costumo dizer, quando é algo mais simples, a tendência é até melhorar. Você pode passar um remedinho, mas passou lá 2, 3 dias, não passou, qual que é a orientação? Procure o seu médico, faça essa investigação. Veja a causa dessa inflamação, veja o porquê que ela está acontecendo, porque coisa simples passa rápido. Se tomou remédio, não tratou, não sarou, que precisa investigar um pouquinho mais.
Atenção, viu? Mais perguntinhas, doutor? Mais perguntinhas. Vocês são demais. Bora ver aqui, ó. Do Newton, de São Paulo. Grande Newton. Boa tarde, doutor. Meu pai tem 76. Ele fez um exame chamado cintolografia e mostrou que a coluna dele está torta. É normal? Obrigado, Newton. Newton, vamos lá. Então, primeiro esse exame que é a cintilografia, ele não mostra se a coluna está torta. O que ele vai fazer? Ele vai captar algumas regiões e vão ver a inflamação, né, em todos os nossos ossos. Então, o que é a cintilografia? Como se fosse uma tomografia, aonde as regiões que vão estar inflamadas, eles vão aparecer. Então, por exemplo, se você tem uma inflamação na coluna, ele vai aparecer uma inflamação na coluna. Se você tem uma inflamação no ombro, ele vai aparecer no ombro. Então, esse não é um exame para ver a coluna torta. Para ver a coluna torta, realmente é uma radiografia panorâmica. É assim que a gente vai alinhar. Se a sua coluna está torta, realmente é interessante ver o grau e ver o que está querendo dizer torto. Ela pode estar torta no sentido da escoliose, que é esse desvio lateral, ou mesmo nesse desvio, que seria ou a lordose, que seria a hiperlordose, ou a hipercifose. Então vale a pena você realmente procurar o seu médico de confiança, ortopedista, e fazer uma investigação mais aprofundada, mas esse exame da cintilografia não é o exame ideal para a gente ver esse tipo de alinhamento. E doutor, nas dúvidas em relação a exames, só a ressonância consegue mostrar tudo isso ou não, doutor? Olha, Abi, então vamos lá. De exame para coluna, a gente tem basicamente 3 exames. A gente tem uma radiografia que ele vai ver. O que o radiografia vê? Vê o osso. Então ele vai ver a parte de alinhamento da sua coluna e ver o seu osso e ver os famosos bicos de papagaio. A gente consegue muito bem visualizar. Aí você tem mais 2 exames utilizados na coluna. Uma tomografia, ele é um exame teoricamente um pouco mais simples que a ressonância, então não precisa entrar naquele tubo. Legal. E ele consegue já visualizar algumas coisas, mas o padrão ouro, o que é o padrão ouro? Seria o melhor exame é a ressonância, que eu consigo ver com detalhe o tanto que esse disco, se você tem uma hernia de disco, o tanto que ele extraviou, o tanto que ele herniou, para poder fazer o melhor tratamento. Então, vai depender da sua patologia. Então, não precisa todo mundo ficar preocupado. Ai, meu Deus, eu não vou no médico, já vou pedir ressonância. Não, a gente começa sempre com o menor. Qual é o menor? Raio-X. Raio-X deu para já tratar, deu para entender qual é o problema? Ótimo, para por ali. Radiografia já serviu. Não conseguiu, você pode lançar a mão de uma tomografia, ver um raio-X com mais detalhe. E em último caso, dependendo da doença, que não seria a hernia de disco, a protusão discal, aí realmente a ressonância é o melhor diagnóstico para depois fazer o tratamento. Qual é a orientação? Primeiro a gente precisa descobrir o que a pessoa tem. E lembra, se você tem uma dor em queimação só na coluna, você tem a famosa lombalgia. Se você tem essa dor na coluna e essa dor dá fisgada, desce para a perna, significa que o nervo ciático está inflamado. Então tem essa diferença. O nervo ciático está inflamado, a principal causa é a hérnia de disco. Então aí precisa realmente fazer a ressonância magnética para ver o tamanho dessa hérnia, o local que ela se encontra e aí fazer o tratamento mais adequado. Lembrando que, para quem está em casa, 98% dos pacientes que têm hérnia de disco, o tratamento sem cirurgia é o indicado e ele vai muito bem. A gente consegue tratar, melhorar, curar essa pessoa. E só 2% é que, infelizmente, a gente tem que fazer a cirurgia. Então, a porcentagem é pequena. Então, vale a pena, para quem tem medo de cirurgia, procura o seu médico, trata para não deixar isso daí prolongar. Perfeito. Mais perguntinhas, doutor? Mais perguntinhas pro doutor, bora ver aqui, ó. Da Michele, Rio de Janeiro. Boa tarde. Tenho hérnias cervicais e lombar. Sinto muita contratura no trapézio. Como se estivesse com a musculatura agarrada. Como posso melhorar além da fisioterapia? Um beijão, amo vocês. Obrigado, Michele, obrigado pelo carinho, viu? Michele do Rio de Janeiro, vamos lá. Realmente, você então tem o que, ó? Vamos mostrar aqui, ó. Você pode ter hérnia, a gente pensa que hérnia de disco é só na região lombar, não. Quando você tem a hérnia na região cervical, você tem a hérnia do pescoço. O que muda? Se é na lombar, quando ela está inflamada, ela desce para a perna. Se é no pescoço, que é a hérnia cervical, igual a Michele falou, desce para o braço. Então você tem hérnia de disco cervical
e hernia de disco lombar. Fora isso, você está sentindo muita tensão dessa musculatura, que a gente chama musculatura do trapézio, que está aqui, ó, junto com o pescoço. Um dos medicamentos que a gente utiliza são os relaxantes musculares. Então são medicamentos muito bons que vão soltar essa musculatura. Provavelmente, no pescoço, você está muito tensa. Então a pessoa que está muito tensa, estressada, ansiosa, fica como? Ó, fica assim. E aí contrai toda essa musculatura e piora a sua hernia de disco cervical. E aí o tratamento com os relaxantes musculares são uma excelente opções. Mas vale a pena você nunca se automedicar, procurar o seu médico para avaliar direitinho o grau dessa hernia e ver se tem mais alguma coisa afetando. Boa. Doutor, eu vou para a última perguntinha aqui, coloca pra gente na tela. Darcy, de São Paulo. Boa tarde, eu tenho um irmão de 91 anos. Ele nasceu com uma perna mais curta que a outra. Sofre muito com dor na coluna. A coluna dele é um SO. O que devo fazer? Um S. O que devo fazer? Doutor, é possível a gente já nascer com problemas, com desvio na coluna? Sim, existe as escolioses desde que do nascimento a gente tem, a cifose tem sim. Então vamos lá, olha que interessante. Esse paciente com 91 anos, 91. Né, ele tá o quê? Então muitas vezes a gente acha que o problema da coluna torta é o fato da coluna em si. Não, muitas vezes ele tem o quê? Uma perna mais curta que a outra. Então você não vai conseguir alinhar isso daí se você não melhorar a perna. Então o que a gente lança a mão? A gente tem um exame na ortopedia que chama escanometria. O que ele vai fazer? Ele vai medir exatamente quanto mede a perna esquerda e quanto mede essa perna direita. Aí vamos lá, deu um exemplo, deu 3 centímetros de diferença. Aí ele vai fazer o quê? Vai fazer essa correção com uma palmilha ortopédica. Então muitas vezes, tem muita gente que vai no meu consultório com dor na coluna. E aí você vai analisar, vai fazer o exame e vai ver que o problema não está na coluna. A causa dele é o quê? É uma perna mais curta que a outra. Então vale a pena esse paciente de 91 anos fazer esse exame para ver quanto é, alinhar isso com uma palmilha ortopédica e a tendência é melhorar. E aí, às vezes também pode ter o quê? As duas coisas. A perna ser mais curta e ele também ter um desvio. Mas lembra, se a coluna é um S, se você olhar de lado, o S é normal. O excesso desse S, que seria a hiperlordose, a hipercifose, aí é patológico, tem que tratar. Agora, olhando de frente, ele tem que estar retinho. Se tá um S olhando de frente, aí é a escoliose, aí também é uma alteração, aí também tem que tratar. Doutor, pensa a qualidade de vida que uma palmilha traz. Exatamente. Não é? A palmilha, Abi, eu já trouxe algumas vezes aqui para você, né? E realmente é muito importante, principalmente nesses casos que desvio da pele e tudo mais. E a gente acha que o problema é numa coisa e muitas vezes vai passar no médico e eu falo, olha, sua coluna, sua dor é o quê? É uma perna mais curta que a outra. Aí trata a perna mais curta, nunca mais tem a dor na coluna. Gente, isso é fantástico. Vá ao médico, não tenha medo de se cuidar, viu? Porque esse é o seu tempo que Deus te deu. Cuide dele para você viver bem, para as pessoas que você ama e para você também. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, Obrigado, Abi. 2025 feliz de novo para você, para todo mundo que tá em casa. E realmente é um tema muito legal, muitas perguntas, estou muito feliz de responder, espero ter respondido para todo mundo aí, tentei dar o meu melhor e agradeço de coração estar aqui. O senhor sempre dá o seu melhor, doutor. Você de casa aproveite para segui-lo na internet, @doutordr.felipepires, tem o site doutorfelipepires.com.br. Beijo para toda a família linda. Obrigado, Abi, Viu? prazer estar aqui, viu?